dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje a gente vai dar continuidade ali, né, sobre os espíritos caídos, sobre os anjos, os encostos, né, os demônios. Então, essa foi a visão que Deus me deu. Então, os anjos caídos são os primeiros, eles eram os mais fortes, pois eram os seres celestiais, né? Então, eles foram lançados do céu por prevaricarem contra Deus, pois queriam autoridade e poder, e pecaram cobiçando, tendo filhos com as mulheres terrestres. Essa referência que eu estou falando está em Ezequiel 28, que fala de Lúcifer, né? Que foi o primeiro anjo a ser ali feito por Deus. Ele era um anjo de luz. Depois aqui em Gênesis 3, que fala da serpente quando veio tentar a Eva, né? E aqui também em Gênesis, no 6, 3 diz assim: então disse o Senhor, né? Aqui no 2, ó. Viram os filhos de Deus, 6:2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderás o meu espírito para sempre, né? Então aqui vai continuando e fala dos anjos que tiveram filhos com as mulheres. Mas lembrando bem, pessoal, que desses filhos dos anjos com as mulheres foram gerados gigantes, mas aqui no 6:4 diz que já haviam gigantes antes dos filhos de Deus, os anjos do Senhor, prevaricarem, né? Então, não é que foi gerado através, os primeiros gigantes não foram gerados através dos anjos, porque já existiam gigantes, tá? E aí no Apocalipse 12 também fala, né, do inimigo que teve uma batalha no céu contra Miguel, e ele foi lançado do céu, ele perdeu essa batalha, e ele veio contender, né, contra Jesus, contra os filhos de Deus, que somos nós aqui na terra, né? Então são várias referências, estou dando apenas algumas, dentro da Bíblia. Então o primeiro anjo caído era Lúcifer, que está lá em Ezequiel 28, que era anjo de luz e foi o primeiro a ser criado. A diferença entre os anjos caídos e os espíritos caídos é que os anjos eram seres celestiais e não necessitam possuírem o corpo, né, dos humanos, os seres viventes, para se alimentar. Eles se alimentam das suas emoções e comandam os espíritos caídos que são inferiores a eles. Os espíritos caídos são humanos, né? Desencarnados, que não quiseram redenção e não se arrependeram dos seus pecados, né? Dos seus atos. E se alimentam, né, da fraqueza, a cobiça, do ódio dos humanos, a ganância das pessoas e a maldade. E os enganam e usam seus corpos, né, para praticarem todos os tipos de práticas pagãs, enganando-os assim, se alimentam da sua energia e vitalidade. E através de seus atos alimentam com ódio, né, a soberba, a ganância, a vingança, a avareza, a arrogância, a maldade, todos os sentimentos malignos dos seres humanos, a luxúria, a gula, a blasfêmia, né? Então eles alimentam com esses sentimentos, com essas atitudes, os anjos caídos, né? Que eram seres celestiais. Então dessa forma os anjos caídos usam os espíritos caídos a seu favor e benefício. Porque o que realmente tudo isso significa assim, a destruição de cada um de nós, né? Seja ele levado ao ato extremo, que é a morte, ou a perdição total da sua alma, né? Da sua salvação. Eles são os maiores e mais fortes, são chefes, né, e cabeças das legiões de demônios, encostos e espíritos obsessores. Então, nós devemos vigiar, né? Pois quantas pessoas têm perdido não só a sua vida, mas também a sua salvação, né? O Senhor diz que a guerra não é contra a carne
nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, estejamos atentos, né? Pois Jesus afirma que ninguém vem ao Pai senão por intermédio do Filho. Então, buscar a Deus, né? E não corromper, não deixar a maldade entrar no coração, as vaidades, né? Pois aqui nada nós vamos levar, apenas as boas obras, né? Para obtermos a redenção. Pois o inimigo ele nos tenta nos destruir a cada momento, né? Lançando ódio uns contra os outros, lançando enfermidades, alcoolismo, drogas, vícios, de todas as formas, tenta nos desviar da verdade, colocam imundícias, sujeiras, armam ciladas, laços, né? Tentam nos corromper a todo custo e tentam principalmente tirar nossa vida, né? Então estejamos atentos a tudo isso, sempre ore, seja na sua fé, a Deus, né? Clame a Deus a libertação, a cura, né? Não deixa isso entrar no teu coração, peça socorro, porque Deus vai te ouvir, né? Eu creio. Deus, ele não mudou. Se a gente vê ali a palavra de Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Deus é Deus. E ele deu seu único filho por cada um de nós, Jesus, né? Derramando o seu sangue precioso por amor a mim, a você, a cada um de nós. Ele nos dá ensinamentos, ele enviou a nós o seu Espírito Santo, ele tem nos ensinado, nos capacitado, ele nos dá a promessa da vida eterna, né? Então ele é um exemplo ali para cada um de nós acreditar, né? Quantas obras, quantas coisas a gente já viu, eu creio, eu tenho meus testemunhos, eu creio que você que está ouvindo também tem seus testemunhos. E isso é muito importante, que a gente esteja ligado, que a gente não deixa as coisas más desse mundo a nos influenciar, a querer nos destruir, né? Colocar depressão, colocar tristeza profunda em nosso coração, ou uma frieza extrema, porque o Senhor diz na palavra que o amor de muitos esfriaria nos últimos tempos. É o que a gente está vendo, né? Se a gente liga a televisão, a gente só vê morte. É pai contra filho, filho contra pai, é marido matando mulher, mulher matando marido, matando os filhos. Então é muito triste. Hoje por qualquer coisa se mata. E a vida é muito preciosa. Quem somos nós para tirar uma vida? Então, assim, como que o inimigo cega as pessoas, como que o inimigo mata a cada um de nós, né? Destruindo a nossa vida, nossos lares, nossas famílias, colocando enfermidades. A gente sabe que a guerra é muito grande, né? Mas como o Senhor deixou bem claro, a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades. Então que a gente esteja ligado diante do trono de Deus e não permita que nada disso se achegue até nós. Ore pelos seus familiares, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos. Peçam sempre nas suas orações a libertação, a cura, a visão de Deus, para que Deus não deixe ninguém de nós enganados. Peça a sabedoria do Senhor. Eu creio. Pessoal, então, essa é uma parte que eu gostaria de complementar, a primeira parte que eu falei ali, e que a gente esteja atentos, né? Não deixando o inimigo nos roubar, né? O inimigo tirar o que é mais precioso de cada um de nós, que é a nossa vida, os nossos familiares, destruir o nosso lar, né? Destruir, muitas vezes ele não tira a vida, mas ele deixa as pessoas sem motivação nenhuma. Quantos andarilhos tem na rua? Quantas pessoas que os lares foram destruídos, famílias foram destruídas. Então que a gente possa refletir sobre esta palavra e ver que do mesmo jeito que existe o bem, existe o mal, e existe muito mal. As pessoas hoje não pensam para fazer maldade um contra os outros. Então que Deus venha nessa palavra libertar teu lar, a tua casa, a tua família, repreender toda enfermidade, repreender toda a fúria contra a tua vida, todas as ciladas do inimigo, todos os laços do inimigo armado contra você.
ou contra a sua família seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Que Deus coloque paz, alegria, saúde, felicidade no teu coração. Que Deus restitua as tuas forças no dia de hoje. Que Deus venha abençoar a sua vida, seu lar, seus entes queridos. E aquilo que você precisa, aquilo que você tem clamado, talvez já sem forças, com lágrimas, que Deus venha abençoar você, que Deus venha fazer novo, que Deus venha multiplicar bênçãos e vitórias sobre tua cabeça, em nome do Senhor Jesus. Gente, um beijo no coração, fiquem com Deus e fiquem atentos, não dê brechas, estamos em guerra. E que Deus te abençoe poderosamente no dia de hoje. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Beijo, pessoal!